Fala galera, Senhor Biologia para mais uma aula para você. Vamos falar de ecologia e o assunto é dinâmica de populações. Vamos entender como que funciona a dinâmica de uma determinada população. Bom, essa na verdade é a segunda aula. Nós já tivemos uma primeira aula, só você clicar aqui no link, aqui no alto. Essa primeira aula eu expliquei qual o conceito de população, qual a importância da densidade populacional e da taxa de crescimento absoluto e relativo. É uma aula muito valiosa e muito importante. Se você não assistiu ainda, clica no link aqui e vai lá assistir. E aí você continua aqui comigo que nós vamos falar da densidade populacional, mas especialmente compreender e entender esses dois gráficos aqui, que é exatamente o que mais cai em prova quando o assunto é dinâmica de populações. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, porque tem muito conteúdo bacana para você assistir, para você acompanhar, e ao inscrever, você me ajuda a mostrar para o YouTube que o que eu estou produzindo é importante para você. Melhora as minhas métricas no YouTube e o YouTube vai entregar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, corre lá, se inscreva no meu canal que você se ajuda, me ajuda e ajuda alunos Brasil afora. E não esqueça também de clicar no sininho, porque ao clicar no sininho você vai receber um aviso de aula nova. E eu tenho aula nova toda segunda-feira à noite, mais ou menos por volta das 7h30 tem aula nova no canal do Senhor Biologia. E aí ao clicar no sininho você vai ser avisado disso. Comenta com a galera, pessoal. Vamos para a aula. Dinâmica de populações. Olha só. A densidade populacional, ela é o número de indivíduos dividido por área ou número de indivíduos dividido por volume, se essa população é uma população aquática. Agora, como que é essa densidade? O que influencia nessa densidade? O que faz a densidade aumentar ou faz a densidade diminuir? São esses fatores aqui em cima. Densidade. Como que ela aumenta? Depende da taxa de nascimento, que é a taxa de natalidade. Depende da taxa de mortalidade, quantas pessoas morrem. Se naquela população nascer mais gente do que morre, a população vai crescer. Se o número de nascimentos e mortes for igual, a população fica estabilizada. Agora, existem também as imigrações. Falando de populações naturais, ambientes, diversas espécies, animais, obviamente, se migra animais de uma determinada espécie de um local para outro local onde vive a mesma espécie, perceba, não esqueça do conceito de população, são indivíduos da mesma espécie, mas eu tenho uma população que vive no norte do Brasil, por exemplo, e ela migra para viver junto com a mesma espécie que vive no sul do país. Aquela região do sul vai ter o seu número populacional aumentado. Então perceba, a chegada de indivíduos, que é a imigração, faz aumentar a densidade. E a saída de indivíduos, que é a emigração, faz diminuir a densidade. Então cuidado com o termo, ó. Migrações. Existe a imigração, que é a chegada de indivíduos, e existe a emigração, que é a saída de indivíduos. Beleza. Se eu tenho nascimentos mais imigrações maior do que mortes mais emigração, a minha densidade populacional aumenta. Se essa relação é igual, a densidade se estabelece. Ela nem aumenta nem diminui. Agora, se o número de nascimentos mais imigrações for menor do que o número de mortes mais emigrações, aí você tem a sua densidade diminuída. Beleza? Essa relação é muito importante. Segundo ponto para você entender da aula aqui, ó, esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico de crescimento populacional. Toda população, ela tem um crescimento que começa curto, ou seja, um crescimento que começa lento, e ao longo do tempo, o crescimento dessa população vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e atinge um crescimento exponencial. Crescimento exponencial, ou seja, se a gente estiver avaliando dias, a cada dia o número de indivíduos dobra. É um crescimento exponencial. Esse é o potencial biótico das espécies. Toda espécie tem um crescimento exponencial. Por isso que o número de indivíduos cresce muito mais rápido do que a produção de alimentos. Isso aí foi um importante entendimento por Charles Darwin na hora que ele preparou a sua teoria da evolução.
Mas voltando aqui para a dinâmica de populações. Mas o que nós temos aqui? Ó? Esse é o gráfico mais importante de todos para se entender. O que a gente tem aqui na vertical? É a densidade. Na horizontal é o tempo. Essa curva que chega até aqui, ó, PB. O que é PB? É o potencial biótico. É como a população iria crescer se não tivesse qualquer tipo de resistência do meio, que é o R aqui, ó. Mas a resistência do meio existe. Essa área todinha aqui, ela representa a resistência do meio. A resistência do meio empurra para baixo a taxa de crescimento de uma população. Então, esse aqui, ó, essa linha aqui de baixo, que eu coloquei como CR, é o crescimento real. É o crescimento real de uma população. Então, perceba, o potencial biótico existe, mas devido às resistências do meio, uma população tem um crescimento abaixo do seu potencial biótico. E aí é o crescimento real. E a população vai crescendo, crescendo, crescendo também de forma exponencial, até que chegue um certo número de indivíduos que ultrapassa essa linha. O que representa essa linha aqui, ó? É o CS, é a capacidade suporte do meio, ou seja, é a capacidade daquele ambiente de suportar aquele número de indivíduos. Quando o número de indivíduos começa a crescer acima dessa capacidade, algo acontece. A população começa a ter a sua densidade diminuída, o número de indivíduos começa a diminuir. Aí ele diminui até ficar abaixo da capacidade de suporte. Aí ele volta a aumentar, então ele passa o tempo todo numa curva, numa subida e numa descida em torno da capacidade de suporte. Normalmente, como que a gente desenha um gráfico de crescimento populacional real? Um crescimento populacional exponencial e depois ele se estabiliza. Se a gente fosse representar nesse gráfico aqui, ele seria assim, ó, um crescimento rápido, depois ele se estabiliza. Ele se estabiliza dentro da capacidade suporte do meio. Ok, galera? Então, este é o gráfico. Ele tem o crescimento, que é o potencial biótico, tem o crescimento real, tem a capacidade de suporte do meio e tem aqui no meio os fatores de resistência. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: quais são esses fatores de resistência? São dois pontos muito importantes. O que limita o crescimento de uma população e o que controla o crescimento de uma população? Isso nós vamos ver na próxima aula. Então fica ligado, hein? Fica ligado que esse assunto continua semana que vem. Até mais!